O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje muito tem a ver com o tema da esperança e com a vida da própria Maria. Se ontem, na passagem de ontem, Jesus nos ensinava os discípulos e a nós a oração do Pai Nosso, o como rezar, agora ele continua dizendo da necessidade que temos da insistência e da perseverança na oração. Porque é próprio nosso, né? Às vezes a gente não sabe nem direito o que pedir e como pedir, né? Às vezes hoje a gente está convicto que precisa de tal coisa e aí amanhã já muda de ideia e aí não tem perseverança, né? Maria nos ensina, o Evangelho nos ensina e Maria também nos ensina a perseverar naquilo que realmente, a descobrir, a discernir com Deus aquilo que nós realmente precisamos. E a oração por excelência, né, de Maria, que nós conhecemos através do Evangelho do próprio Lucas, é o Magnífica, que é uma oração de esperança. Minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Maria se fez humilde, se fez pequena, e nessa pequenez, nessa humildade, nessa simplicidade foi a escolhida. E digo mais ainda, né? Para nós que queremos uma vida de oração, Maria nos ensina o tempo todo a rezar. Se a gente não sabe como, né? Busquemos a sua intercessão, o seu exemplo, o seu modelo de vida, de esperança e de oração para nos auxiliar. Olha só, além, né, desse cântico que ela canta, né, após a saudação de Isabel, após presenciar com Isabel as maravilhas que Deus faz na sua vida e na vida de Isabel, e claro, né, para toda a humanidade também, elas entendem muito bem que estão sendo instrumentos
nas mãos de Deus para uma grande obra, para a obra da salvação, mas a gente, através de outras passagens importantes, a gente vai descobrindo, né, como que Maria ora. Vamos lá. A primeira delas é a própria anunciação, né, que nós ouvimos no dia 7, anteontem, né, que foi a celebração, a memória de Nossa Senhora do Rosário, que é o Evangelho da Anunciação. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. Então Maria nos ensina que para rezarmos e rezarmos bem, é preciso estarmos atentos, abertos à vontade de Deus em nossas vidas, não a nossa vontade, né? Não simplesmente aquilo que eu acho que é para mim, não, mas ela nos ensina a calar, a silenciar, a ouvir, né? Ela ouviu a mensagem do anjo, ela questionou, ela dialogou, mas acima de tudo, em primeiro lugar, ela ouviu a mensagem de Deus e se colocou à disposição. Então, Maria nos ensina a estar de ouvidos atentos e abertos à vontade de Deus. Aí sim vamos saber o que realmente precisamos, necessitamos para pedir nas nossas orações. Como esse homem, né, que insiste, que bate, que já é meia-noite, que a porta já está trancada, e uma vez que trancamos a porta, a gente não quer mais abrir, né? Vai ter o momento certo para abrir. Esse homem insiste. Um outro momento, né, uma outra passagem que é do Evangelho de João, que eu gosto muito e que nós vamos ouvir domingo, né, que é as bodas de Caná, que faz parte da liturgia do dia de Nossa Senhora Aparecida, que quando ela diz, primeiro ela diz, né, eles não têm mais vinho, portanto ela sente a necessidade, né, sente o que o povo está sentindo, que os noivos, a vergonha que eles vão passar. Portanto, ela nos ensina que rezar é sentir as necessidades, sentir os apelos não só do meu coração, das minhas necessidades, mas também dos outros, de uma comunidade, de uma família. E em seguida ela intercede, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Pronto, ela mostra, aponta caminhos. Rezar, portanto, é estar disponível a Deus. Fazei o que ele vos disser. Naquele momento nós sabemos que ela intercede, portanto, a oração também passa por isso. Interceder, né? Não pedimos só para nós, para os nossos próprios interesses. Por isso que nós aprendemos a rezar ontem, né, no Evangelho. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Percebe que ela é toda uma oração de comunidade, né? No plural. E aí eu fico pensando também no quanto Maria orou e persistiu na oração, naqueles 3 dias de procura pelo menino Jesus, né? Quando ela perde e José... Jesus então se afasta deles, fica lá no templo, e aí de repente percebe que Jesus não está com eles nas caravanas, e depois de 3 dias de procura, eu fico pensando, né, o coração de uma mãe, a oração insistente de um pai também, né, que está ali junto o tempo todo, o quanto ela orou naqueles 3 dias, pediu, suplicou, até que finalmente encontrou. Quanto ela perseverou, né, nesses 3 dias, na mesma oração, na mesma súplica, até que finalmente, né, encontrou Jesus ali. Então ela nos ensina a ser persistente, né, a orar, mas não ficar só de braços cruzados, né? Botou as pernas em ação ali, botou toda a sua força, a sua disposição para ir em busca daquilo que ela queria, daquilo que ela precisava. E depois, muitas outras também, mas para concluir, aos pés da cruz, né? Maria então ora na sua dor diante da cruz em pé, o tempo todo. A gente logo já quer sentar, né? Vamos rezar o rosário, já na segunda dezena já está todo mundo sentando, né? E ela fica ali, né, em pé, diante da cruz, ao lado de João, ao lado das outras mulheres que estão acompanhando, contemplando, né, aquela dor muito forte, profunda, mas está ali em pé, aos pés da cruz. Nos ensina, então, a perseverar e a nos manter em pé. E olha que coisa curiosa, né? Nós falamos da Sagrada Escritura, e olha os sinais que Deus vai apontando para a gente. Nós sabemos que
a imagem oficial de Nossa Senhora Aparecida, que está lá no Santuário Nacional. Acho que na década de 70, não sei quando foi exatamente lá, que sofreu aquele atentado, né, que uma pessoa pegou a imagem e atirou no chão, e a imagem se espatifou, frágil, né, super frágil, se espatifou lá em 200 pedaços, e contrataram uma artista plástica para montar e tal, até a cabeça, né, quebrou. Uma coisa só não se quebrou, né? Olha que sinal, né, que Deus deixa para nós através de Maria Santíssima. O que é exatamente? Alguém se lembra? As mãozinhas, né? Tem um documentário muito lindo aí, está disponível no YouTube, que todo ano eu assisto para recordar. Quebrou-se a imagem toda, mas as mãozinhas, né, foi a única coisa que permaneceu ali, juntinhas, unidas. Que lindo sinal, né? Maria mesmo ali, com tudo aquilo, mostra que continua intercedendo por nós, né? Seja na imagem ali, claro, né? A imagem está ali para representar, para ser também um sinal. Mas as mãozinhas permaneceram unidas, a mesma posição que a gente faz, né? Que aprendemos desde criança para fazer a nossa oração, para suplicar, para concentrar aqui os nossos pedidos. Portanto, Maria nos ensina o tempo todo a rezar, a sermos pessoas, homens e mulheres de oração. Se não sabemos ainda rezar, ou se estamos confusos na nossa oração, peçamos a sua constante intercessão sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre aquilo que mais necessitamos. Rezemos em silêncio, pedindo à Mãe de Jesus e nossa, que nos ensine a orar, que nos ensine a ser persistentes, perseverantes, a rezar com esperança, como ela sempre rezou.